Bem-vindos ao nosso Desejo em Cena de hoje com o filme Conclave. The Pope is dead. The throne is vacant. The conclave begins now. Que retrata um processo real, né, de escolha de um novo Papa por um colegiado de cardeais chamado de conclave. Né? Então é um thriller, é um filme de suspense, a começar pela morte do Papa anterior, né? Que deixa uma série de pistas, que faz uma série de movimentos, né? Inclusive para favorecer, para impedir ou então quase denunciar, né, figuras importantes da Cúria, né? E que deixa então a vida num momento crítico, decisivo, né? E não deixa de ter uma relação assim com a situação real que a gente vive hoje, inclusive com o Papa Francisco adoentado. Há uma apreensão geral, e é uma apreensão que se cruza com as iniciativas de reformulação, de renovação, de abertura que esse Papa vem mantendo durante o seu papato, né? Então, parece uma espécie de condensação, né, de figuração assim, sintética do que está acontecendo em larga escala no mundo, né? Um confronto aberto, um confronto onde duas posições se colocam em oposição, né? Uma mais conservadora, né? Quer dizer, cada vez mais explicitamente conservadora, a ponto de, em alguns lugares, alcançar, né, a posição fascista, e uma posição reativa, progressista, que tenta reagir, vamos dizer assim, a esse avanço conservador que toma conta do mundo. Então a gente ganha esse duplo realismo, né? A filmagem, em lugares onde a gente vê os guardas suíços, onde a gente vê o leão, né? O leão que simboliza o Vaticano, né? Onde a gente vê instalações da Santa Sé, e também a gente vê assim o mundo tal qual ele se me apresenta, né? Uma disputa feroz, uma disputa onde a gente tem no centro do conclave o Dean, o Deão, né, o Lawrence, né, o Ralph Fiennes, que está tentando conduzir aquele processo da melhor maneira possível. E ele representa um ponto, vamos dizer assim, que é um ponto simbólico e é um ponto que talvez esteja obscuro, que a gente não consegue ver, é um ponto utópico dentro do filme, né? Por quê? Porque ele é alguém assim muito ligado ao Papa, ele é alguém que tem uma relação que a gente vai percebendo assim, crítica, ética com o que ele faz, a ponto de estar querendo deixar aquilo tudo, né? Ele já estava em processo de desligamento quando o Papa vem a falecer, e ele é então assim convocado meio que extemporaneamente para fazer uma coisa para a qual ele não se entende muito preparado e para a qual ele também não tem muito gosto, e para a qual ele, enquanto, vamos dizer assim, mediador, esse é o nome dessa posição, né? Aquele que vai zelar pelo processo, ele aparece dividido, né? Ele aparece como aquele que, e aí estão nossas esperanças assim utópicas, né? Aquele que não deseja o poder, né? E sobre ele começa então a fluir, atravessando as estratégias e as táticas entre os diferentes grupos, mas para ele começa a fluir uma certa simpatia, né? E uma certa expectativa de que é justamente alguém que não está obcecado pelo poder que nós queremos indicar para o poder, né? É justamente alguém que não está assim possuído, né, por essa obsessão gozosa, né, que vai causando assim espécie, que vai causando estranhamento, né, que vai
que vai dando para o filme esse caráter também sombrio, né? De ver, né, naquelas pessoas nos quais muitos depositam uma esperança de santidade, uma esperança de superioridade moral, uma esperança de pureza. A gente vê as mesmas, né, mazelas que afluem a todos. Então, nesse ponto, a posição do Lawrence, ela foi criteriosamente elaborada pela linguagem fílmica, né, que toma ele como foco narrativo, vamos dizer assim, uma posição de onde o foco se desdobra, mas como alguém que está em conflito e a gente não sabe por que ele está em conflito, né? A gente intui que porque ela está indisposto com aquilo tudo, porque ele tinha uma fidelidade pessoal com o antigo Papa, mas são conjecturas, né? E essa opacidade os interesses do Lawrence, ela concorre para dois efeitos no filme, né? O filme podia ter virado outro filme se a gente desdobrasse, entrasse, né, dentro da realidade diegética do filme, na cabeça do Lawrence, né? Aí seria um outro filme. Seria um filme sobre esse conflito, seria um filme sobre a nossa divisão entre desejo e gozo, entre os nossos ideais e nossas inclinações. Seria um filme kantiano. Mas não, é um filme que torna essa divisão opaca. A gente não sabe, a gente vai então percebendo que a nossa construção do personagem vai se dando nos pequenos atos, nas pequenas escolhas que ele faz. Inclusive a ponto de, no momento crítico do filme, ele violar uma regra clara e ostensiva, que é o quarto do falecido Papa fica selado, a gente só abre ele depois do conclave, e aquilo é um lugar onde as pessoas não entram, mas ele vai lá, entra e descobre papéis secretos, e descobre coisas, ou seja, ele viola a lei, né? Ele viola a lei, mas ela não perde a nossa simpatia, né? Ele viola a lei em nome de uma lei maior, né? Ele viola a lei em nome de que, bom, o que está acontecendo aqui, por que as votações são desse tipo, por que esse cardeal está sendo assim empuxado e o outro não, e por que, bom, essa moça foi chamada para participar, né, da equipe que dá apoio e suporte na cozinha, né, e nos cuidados com as camareiras, né, durante o conclave, né. Bom, então o filme vai ganhando a gente porque nós vamos indo para esse lugar, né, esse lugar do Lawrence, a ponto da gente, num determinado momento, começar a torcer por ele contra ele, porque ele quer recusar os votos que ele recebeu. Mas aí entra essa dialética, né, da relação entre autoridade e poder, da qual a gente já falou aqui em outros momentos, que é o fato dele recusar o poder é recebido como, bom, é essa mesmo que nós queremos, né? Ou seja, é essa que nós vamos pôr nesse lugar, porque isso ganha a nossa confiança. Ou seja, o fato dele não estar sendo dirigido pela regra, né, básica do poder, que é quem tem poder quer mais, né? E quer mais indefinidamente, e quer mais poder para fazer o bem, e o bem que aquela pessoa acha que é o bem, e é por isso que há mais mal feito em nome do bem do que mal feito em nome do mal, né? E essa também está presente aí no filme. Aí a gente tem a trama, né? A trama, ela se desenvolve entre 3 ou 4 posições, né, que representam assim de forma um pouco alegórica as forças políticas hoje em jogo na Cúria, né? Então a gente tem o cardeal Bellini, que teria sido inspirado, né, no Carlo Maria Martini no conclave papal de 2005, e que representa o candidato natural, o favorito, né? Mas ele é favorito, e vejam só, né, como isso replica aí geopolíticas conhecidas. Ele é favorito porque ele está contra o mal, né?
ele é o candidato, vamos dizer assim, que é posto para a gente impedir um mal maior. Ele é o candidato que representa esse chamado assim, o voto útil, né? O voto para não complicar ainda mais a situação. Né? Mas, por outro lado, a gente vai vendo que ele é um carreirista. Ele é alguém que está ali construindo uma carreira de forma sóbria, de forma, vamos dizer assim, concorde ao que a gente chamaria de discurso universitário. Né? Que, bom, o Lacan associava com a universidade, mas me parece que a universidade é só um capítulo de um discurso maior, que é o discurso da burocracia. Né? Então, ela está galgando, né, essa possibilidade, ela está, inclusive, associado ao grupo do Lawrence, né, do Ralph Finney, e começa a perceber que ele não tem tração, né, que ele é um candidato que não está decolando. Né? E aí o segundo ponto, né, de teoria do poder no conclave, né, em que a gente testa do que alguém é feito. Né? Quer dizer, primeiro, dê poder, né? Segundo, veja como a pessoa se comporta quando ela tem poder, aí ela vai mostrar quem ela realmente é, né? Diz o discurso popular, mas também essa regra devia ser acrescida de uma regra complementar, que é tire o poder de alguém para ver como é que esta pessoa lida com o decréscimo de poder, né? Com o decréscimo de popularidade, com o decréscimo de fama, com o decréscimo de dinheiro, com o decréscimo de atributos fálicos. Né? Quer dizer, são as duas versões da castração que estão sempre aí concorrendo, né, para a gente entender a economia de gozo numa determinada situação. Né? Bom, contra ele a gente tem o canadense, né, o Joseph Tremblay, né, que é um moderado, e que é um pouco representando assim o espírito neoliberal, é alguém que está interessado em ganha-ganha, né? Está interessado em fazer boas negociações, boas alianças, e que está assim praticando a realpolitik, né? Assumindo que estão todos ali nas mesmas regras, né? Estão todos jogando pelas mesmas regras. E ele, então, tem as suas composições, ele faz as suas armadilhas, ele mobiliza, né, a chegada de uma pessoa que vai destruir uma candidatura oposta, né? Ela tem tudo mais ou menos planejado. Né? E daí, em terceiro lugar, a gente tem essa figura que é muito, muito interessante enquanto personagem, né? Que é o cardeal Goffredo Tedesco. Né? Goffredo Tedesco é o codinome, né, uma referência a um pintor, né, um pintor chamado Goffredo Waltz, né, alemão, né, que viveu entre 1595 e 1638. Tá? Nascido em Colônia, na Alemanha, e que justamente na Itália, né, recebe esse apelido, né, que é Tedesco. Né? Então, Goffredo ou alemão, Goffredo ou Tedesco. Né? E isso dá, então, o sabor assim, barroco. Né? O Goffredo Tedesco pintava um pouco assim do Renascimento para o Barroco, né? Aquelas ruínas ao fundo, o tempo em que a igreja era o que era, as comunidades originárias, no mundo helênico, em que o poder ainda não havia corrompido a cristandade. Né? E que retrata, então, em paisagens rurais, né, campesinas, os encontros bíblicos, né? Mas introduzindo nos seus personagens assim, né, uma representação vívida, né, uma representação assim épica, mas não mais assim definida, né, pelos padrões tipicamente renascentistas, né, do geometrismo perfeito, mas, né, envolvendo justamente essa humanização que vem junto com a contradição, com a incoerência, com a opacidade, com aquilo que permanece, né, oculto no movimento, nas torções que definem aí o barroco. Né?
E o cardeal Goffredo, ele tem dois discursos que são assim a representação sintética e alegórica da lógica conservadora, né? Da lógica que está dizendo tradicionalista, né? Que está dizendo assim, ó, nós precisamos voltar, né? Nós precisamos voltar aos princípios, aos fundamentos, a gente precisa voltar aos tempos onde as coisas estavam em ordem, né? E esses tempos justamente passados, né, onde a obediência não tinha essas diversidades, não tinha essa polifonia de vozes, onde a obediência era um princípio mais ou menos, vamos dizer assim, inquestionado, né? Então ele, num dos seus diálogos, né, que se passa quando o cardeal Ademi, né, que é uma nota também assim ruim do filme, porque retrata o cardeal nigeriano, né, como um cardeal, vamos dizer assim, popular, né, essa religiosidade que pega né, o que as pessoas querem ouvir, e por outro lado, né, é um abusador, ou é alguém que teve envolvimento ilícito, o envolvimento com esta moça que é trazida, então, e quando eles se encontram aparece uma denúncia, né? Uma denúncia que é bem desenvolvida no filme, porque todo mundo sabe, né? Ou seja, todo mundo sabe, não é possível, né? Como Lawrence diz, nem isentá-lo, nem condená-lo, nem expô-lo, porque ele já foi julgado. Ele já foi julgado por essa cena em que a moça encontra ele e tem derrama, né, a bandeja no chão, e tem sai intempestivamente, e todos entendem, né? Bom, isso aparece, né? É um dos é uma espécie de lógica do xiste, né? Quer dizer, não é engraçada a cena, mas qual que é a lógica do xiste? Todos nós entendemos o que pode ser dito e o que não pode ser dito, né? Então vai lá o xiste, conta uma coisa que é verdade, né, mas que não pode ser dita, e a gente cria assim uma paróquia, é a expressão do Freud, né? É assim que a gente tem lógicas de constituição de comunidades dessa maneira. Então, quando esse incidente se dá, o que se revela, né? Essa verdade já sabida, tacitamente, né, reconhecida, mas qual é o erro, então, do cardeal? Contar a piada, né? Ou deixar a piada aparecer, ou deixar essa verdade surgir nesse contexto, porque isso vai ser, então, definido e usado contra ele, né? Bom, esse é um primeiro ponto, né, de como o discurso conservador, fascista, ele opera, né? Ele opera produzindo intimidação, ele opera produzindo silenciamento, sem forçar todo mundo a isso, né? Sem ameaçar, você me denuncia e etc. Ele vai impondo, né, um clima que justamente vai aparecer depois como conspiratório. Por que todo mundo vai acreditar na conspiração? Porque todo mundo já está na conspiração. E a conspiração é não revele, não fale, não pergunte, não denuncie, como existia, né, existe provavelmente muitas associações psicanalíticas em relação a certas formas de vida bom, gays não, psicóticos não, deficientes não sabemos, enfim, volta para o filme, né? Então, ele durante uma das votações e deliberações, você dá conta que tem 8 apoiando isso, né? 8 apoiando o que seria, assim, né, a revelação da verdade e a persistência, né? Dizer assim, olha, nós sabemos mesmo que o cardeal teve esse envolvimento quando ele era jovem e tal, com uma mulher, mas ela se arrependeu, então vamos dar uma segunda chance, etc. E daí vem o Tedesco a dizer, eu quero que essas 8 se revelem, né? Eu quero que violar o voto secreto, eu quero que eles se autoacusem, eu quero convocá-los, né, para esta posição em que eles mesmos se queimem, né? Eles mesmos se entreguem, né? Então, o que é isso, né? É o uso de uma noção, né, democrática, importante, que é a ideia de transparência, que é a ideia de revelação de suas intenções para o outro, né? Usada como máxima para oprimir o outro, usada como máxima para
repudiar, tripudiar o outro, né? Então tem uma cena, né, onde eu queria lembrar a todos vocês, o nome desses 8 cardeais foi obscurecido, foi encoberto. Olha lá, tem coisas que não são reveladas, e nós precisamos saber dessas coisas que não foram reveladas. E eu queria que então o Lawrence dissesse para nós quem são esses 8 traidores. Ou então deixar com que eles se apresentem por si mesmos, né? Aqui e agora, né? Hinc et nunc, é uma famosa expressão em latim que a gente usa na psicanálise, né? A partir de uma colocação da Melanie Klein, né? Que postula que a transferência precisa ser interpretada aqui e agora. Hinc et nunc. Né? Quando ela acontece, quando sinais, né, de transferência e resistência, quando sinais de angústia aparecem, bom, interpretação feita, então, em ato, né? E de forma, assim, contínua. Né? Estou dizendo que essa é a chave do discurso do Tedesco, mas essa ideia de que a verdade precisa vir toda, né? A verdade ela pode ser dita toda, ela é própria, né, daquela que está instrumentalizando certas propriedades estruturais, né? Do discurso como, bom, essa emergência da verdade, o que pode ser dito, a verdade tácita, a lei explícita, a lei implícita, né, com a qual ele sabe, assim, totalmente, assim, operar. Né. Aí a gente tem, né, o cardeal Ademi, né, que é o Joshua Ademi, né, que é o candidato da religiosidade popular, que tem lá seus pecados de juventude, e que é, assim, amassado, né, por uma certa, assim, ingenuidade dos verdadeiros malvadões, né, representados aí pelo Tedesco. E aí a gente tem o cardeal Dias, né, que é a figura, né, como diria o Foucault, né, heterotópica. Né? Ele não foi contado, né, na lista inicial de cardeais, porque ele teria sido indicado pelo próprio Papa de uma maneira secreta. Né? E essa maneira secreta a gente atribui, né, essa medida a gente atribui ao fato dele ser mexicano, né? Então vem aí uma certa alusão ao Papa latino-americano, Francisco, né? Mas dele ter trabalhado no Congo, que é uma região historicamente ligada a conflitos terríveis, né? Conflitos civis e militares terríveis, e também ao Afeganistão, né? Ou seja, um lugar onde se você é identificado, né? Se você é percebido como um membro dessa religião institucionalmente nomeado, isso por risco a vida dele. Então, é por isso que o Papa anterior o nomeou desta maneira. Né? Então, imediatamente a gente percebe, né, como o Tedesco lida com isso, né? Como Bellini lida com isso, como o Tremblay lida com isso. Quer dizer, vamos excluir esse cara. Né? Esse cara não, esse cara... Por quê? Porque eu não estava contando com ele na minha lógica política. Né? E isso é muito importante, por isso a gente chama também, né, de lógica totalitária. Ou seja, nós temos aqui essa coerção, essa reflexão que opera com a noção de totalidade. Né? Então, a presença de um estímulo, né? A presença, como já disse na psicanálise, né? A mistura do íntimo com o exterior, ela perturba a lógica totalitária. É também por isso que a gente vai entender, né, parte da indisposição da lógica totalitária com todos aqueles que não são como nós, que não são gente como a gente. Né? Então aí LGBTQIA+, aí estrangeiros, indígenas, aí negros, aí aquelas que não são de determinadas classes, não são da elite. Resultado, né? A gente tem essa figura que a gente diz assim, não, o problema para ele é se ele participa ou não, né? Se ele está ou não na jogada. E ele é um
dos que abre o voto, né, em favor do Lawrence. Ele é um dos que diz, bom, se tem alguém aqui que eu acho que pode ter condições para seguir o papado, é você. E o Lawrence fica um pouco inquieto e irritado com isso, porque ele, de novo, está dizendo, não quero saber desse negócio. Né? Mas há um ponto de torção do filme, né? Que é assim, né, e tem que ver com a lógica totalitária. Né? A lógica totalitária diz, estamos num sistema fechado. Né? E esse sistema fechado, ele é reproduzido no filme por uma regra de que ninguém ali pode ter contato, né, com a vida de fora. Né? Ou seja, nós estamos num desses infernos, né, ou avernos gregos, né, em que ninguém sai, ninguém entra. Né? O Sartre explorou isso muito bem, né? Huclos, né? Sem saída. Né? Sem saída até que a gente chegue numa decisão. É assim também que o Lacan pensa a lógica do tempo, né? Entre prisioneiros. Né? Nós somos prisioneiros. A nossa tarefa é como é que nós saímos desta experiência do fechado. Como é que nós... o Agamben tem desdobrado isso, né? Como é que produzimos um aberto, né? Por isso todo mundo espontaneamente diz qual é a saída, né? Quero saber qual é a saída para isso, por onde saímos, e nunca se diz assim, não, mas a saída é pela entrada, onde a gente entra, onde a gente vai, para onde a gente em que buraco a gente se mete, não, a gente quer saídas, né? Porque é a interpretação desse fechamento. E o Lawrence ele vai jogando com essa porosidade, né, apoiado ali no arcebispo O'Brien, né, O'Byrne, o Raymond O'Malley, né, que vai trazendo coisas de fora, né, que vai investigando, quem mandou essa carta, esse cara está comprometido, tem uma informação, tem outra. E o Lawrence começa a tomar certas decisões a partir disso que ele sabe desde fora, né? Até que ele para, né? Até que ele percebe, né, como ele está sendo assim, não só está violando a regra, né, violando a burocracia, mas ele está violando uma regra de funcionamento intersubjetivo que está atrapalhando o que ele está fazendo. Né? E daí ele diz, para de mandar notícias que isso aqui não vai dar certo. Né? Então o filme é muito bonito porque ele mostra isso, né? Ele mostra como o aberto é feito de duas torções, não só de uma. Né? Então você tem o falso furo, né? Opa, já sei, é só quebrar o muro, faz um furo e a gente, ufa, estamos livres. Não, você provavelmente vai ampliar o tamanho da sua prisão. Né? Mas então há esse primeiro furo, que é a autocontenção, né, do Lawrence, e há um segundo furo muito bonito, né, muito bem representado por uma explosão terrorista, não se sabe, nem precisaria saber, né, por qual motivo, se intui que tem alguma relação que está acontecendo ali, mas é uma explosão. Né, e é uma explosão que abala a estrutura arquitetônica da Capela Sistina, bom, reproduzida artificialmente, aumentada, né? Porque um dos efeitos interessantes do filme é que eles reproduziram perfeitamente o cenário é muito envolvente, e, portanto, a gente tem os 108 cardeais, mas eles não estão num espaço que seria assim asfixiante para quem conhece, quem passou ali na Capela Sistina e fica pensando, como é possível essas cenas? Né? Porque é uma reprodução. Né? É uma reprodução, inclusive, do caminho que você faz saindo da Capela Sistina e depois encontrando essa tela, né, a escola dos filósofos, a escola de Atenas, do Tiziano, que fica ali no segmento, né, da Capela Sistina. Então há uma explosão, a música nessa hora ela vem mais forte, ela não é uma música, vamos dizer assim, religiosa, mas produzida por um cristalofone tocado com as mãos molhadas, né, que produz efeitos de distorção que são acusmáticos, né, que vão
reproduzindo e criando, né, sentimentos barrocos, né, torções daquele que está vivendo aquela experiência. Por quê? Porque nós temos a torção da lei continuamente acontecendo ao longo do filme. E essa explosão, ela abre um buraco, né? Ela abre um buraco por onde passa a luz e a gente encontra o tema, né, clássico, né, da divindade aparecendo entre as nuvens e lançando o seu raio de luz, que ilumina, que determina um novo estado de mundo. É a segunda torção que parece ser interpretada de novo, né, pelos cardeais como uma mensagem que vem de outro lugar, né, uma mensagem que vem desde fora. Né? Alguém bate na porta. Será que? Quem é esse insabido, esse outro, né, que manda essa mensagem e que reformula um pouco as coisas e que leva a sucessivas, então, votações em que vai aparecendo um candidato que até então estava lá, né, fora, excluído, entrou como Estimo, que é o Benítez, e que acaba, agora spoiler, bom, estou dando todos eles, é sempre assim no nosso Falando Nisso, e acaba sendo então eleito, né? Mas ele é eleito a partir de um confronto discursivo, né? Um confronto discursivo muito legal entre ele e o Tedesco, né? Onde aparece a segunda face, né? A última característica, né, do discurso conservador fascista, né, que é a interpretação que ele faz do atentado, do barulho, da mensagem. Né? Ele diz, nós estamos cercados, nós precisamos pegar esses canalhas, e eles estão atrás de nós, por isso nós temos que mostrar violência, fibra, raiva, armas, enfim, não falo em armas, mas vocês perceberem como esse é o mesmo discurso, o discurso de tratar, né, a violência pela violência, e que você diz, não, mas isso ainda é cristianismo? Você vai olhar na história do cristianismo e vai dizer, sim, esse é o cristianismo colonizador, esse é o cristianismo da Guerra Santa, esse é o cristianismo da Guerra dos 100 Anos, esse é o cristianismo que trucidou as populações na África e na América Latina. Esse é o cristianismo que ele não quer. Né? Quer dizer, e aí vem o Benítez, né, e faz um discurso que pontua isso. Né? E ele pontua isso sem responder ao Goffredo, sem dizer, não, você está errado, não. Mas apontando e falando com os outros cardeais. Como quer dizer, acordem, escuta, tem uma outra coisa aqui em jogo. E ela muda a lógica, né, de confrontação, isso é muito importante. Ele muda a lógica do afeto, né? Quer dizer, ele tira do enquadre o afeto da raiva, do ódio, e daí todo mundo diz, sem isso não tem transformação. O filme mostra que tem. Né? O filme é um filme otimista, né? Porque ele diz, isso aqui é por aqui, não é por lá. Né? É por aqui, e o Benítez está longe de ser assim um pazzo, alguém assim conformado, alguém que está simplesmente defendendo a moral, os bons costumes, a bondade, a humanidade, coisas do gênero. Né? Falando em gênero, essa é a parte que a gente diz assim, puxa, podia ter sido resolvida melhor. Como podia ter sido resolvido melhor a questão do cardeal que tem um envolvimento com uma mulher, mas que isso não vira, né, isso não conecta com o discurso de precisamos de mais mulheres, não se admite um conclave de homens ainda dirigindo uma instituição tão importante no mundo. Bom, não tem conexão, né? São duas coisas que ficam assim deslocadas um pouco no filme. Né? Assim como o tema da pedofilia, o tema do encobrimento da pedofilia, bom, especialmente no Canadá, nos Estados Unidos. Bom, isso perdeu-se uma chance de fazer aí uma conexão, talvez por respeito, para não adernar o filme nessa discussão, não sei, mas é uma chance perdida. Como foi uma chance perdida esse problema no final com o Benítez,
que muda, ressignifica nosso entendimento inicial de que ele teve que ser indicado por baixo dos panos, porque ele estava em risco. Não, é porque ele nasceu com uma compleição genética que ou tinha genes masculinos e femininos, então dá a entender que é um caso não de hermafroditismo, né, como se dizia antigamente, hoje nós nos referimos como intersexo, mas é alguém que tem uma condição, acho, genética chamada mosaico, né, em que você tem diferentes compleições genéticas no mesmo indivíduo, né? Então aí você perdeu a chance de discutir a questão trans, né? Não é exatamente uma situação de transgeneridade, né? Que seria mais interessante, né? A hora que eu vi que ia acontecer, eu lembrei de um antigo costume não praticado, né? Mas de onde vem a palavra cátedra, né? Cátedra é o banco, né? A cadeira onde o catedrático, o professor, senta, mas também é a cadeira do bispo, do cardeal, a cadeira papal, né? E que, reza a lenda, na Idade Média havia uma cátedra especial em que havia um furo, em que os cardeais podiam convocar, né, o exercício, a prova de que era um homem, então você passava a mão, né, para ver se ali havia um saco ou não. Né? Porque, será que houve uma papisa? Será que a gente teve uma mulher que foi papa disfarçada? Pensei que a gente ia para uma cena desse tipo, né? Quer dizer, assim, de confirmação tátil, né, da virilidade, da masculinidade do futuro Papa. Assim como Freud falava que todo sonho tem um umbigo, né, tem um ponto enigmático, né, unbekannt, que não pode ser conhecido, há um umbigo desse filme, que é quando no diálogo ali final entre o Lawrence e Benítez, o Lawrence pergunta, né, por que você não levou adiante a sua questão, a operação, o tratamento em Genebra, sabe-se lá o que isso ia representar. E o Benítez responde de uma forma assim, liberal, né, que, bom, se Deus me fez assim, então eu devo aceitar isso dessa maneira, né? Sugerindo que não havia uma questão assim identitária, né? Uma questão qual é a assunção de gênero, né? Qual é a posição de identificação, né, desse sujeito como mulher ou como homem, que ele, bom, já tinha então uma espécie de aceitação, né? E que o problema era, vamos dizer assim, um transtorno orgânico, um transtorno, vamos dizer assim, médico, que poderia ser, então, tratado, né? Então, acho que aí a gente entra nessa... e o Benítez diz, e não vamos falar mais disso, né? Deixa isso assim, e não vamos tocar nesse ponto, né? Então, mais uma vez, né, em consoante ao resto do filme, há essa lógica aquilo da qual a gente não vai falar, né? Aquilo que vai ficar, então, desconhecido, não posto, não publicado, né? E isso pode ser, assim, uma objeção crítica ao tratamento da questão trans no filme, né? Acho que, assim, boa parte da comunidade trans não vai gostar de, eventualmente, se ver com essas ressalvas que eu apresentei, né, nessa personagem, com esta atitude, né? Mas até o umbigo do sonho pode ser trazido para a discussão em Aqueronta Movebo. Talvez foi como, de novo, né, foi possível levantar o tema, né, ou apontar para o tema, né, como o dedo lá de São João, que o Lacan comenta, né, ele alude, como a interpretação psicanalítica, ela alude ao objeto A, então tem o dedo que mostra, que indica, né, mas que não revela, que não explicita, né? É um pouco assim essa estratégia que a gente vê no filme. É um filme muito legal, é um filme muito interessante, apesar dessas limitações, né? E que eu espero que perca o Oscar
para a nossa querida Fernanda Torres, né? Eu ainda estou aqui, e podia ser assim a frase final do Benítez, né? Quer dizer, olha, vocês aí que estão interessados no poder, que estão aí com essas questões, eu ainda estou aqui, sou um mexicano, latino-americano, sobrevivi ao Afeganistão, Congo, estou na periferia, mas eu ainda estou aqui. Então estamos juntos, né? Também Emília Pérez, também Substância, veja quantos filmes aí passando pelas questões trans, né? Pelas questões de gênero. Espero que ainda estou aqui também represente, apesar de que isso não está muito no filme, mas como no meu comentário sobre o filme da Fernanda e do Walter Salles. Parabéns, Walter, né? Ainda estou aqui, representa todas essas questões, todo o nosso momento, todas as nossas divisões, e vamos torcer para que isso dê certo aí nesse domingo. Abraço e bom conclave de carnaval para vocês. Para maiores detalhes, tramas envolventes, de conclaves sórdidos, clique aqui no Aquelão Tá Movendo e receba as instruções papais do nosso canal.